O que significa possuir alguma coisa? Ter alguma coisa. Então, se alguém tem alguma coisa, né? Essa coisa é da pessoa, certo? Então, por exemplo, se eu tenho algo, né? Se eu tenho uma casa, essa casa é minha. Se você tem alguma coisa, você tem uma casa, essa casa é sua. Então, pronomes possessivos mostram, né? Eles notam posse, tá? Eles mostram quem é que tem alguma coisa. Então, meu, seu, nosso, tá? É disso que a gente vai falar agora. E pronome possessivo é um tipo de palavra que o próprio nome diz, né? É um pronome. Temos muitos tipos de pronomes na língua, né? A gente já viu aqui, ontem, a gente viu os pronomes pessoais. Olha eles aqui. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. E até a gente tá aqui, né? Tá? A gente vai ver pronomes pessoais. Hoje a gente vai ver os pronomes possessivos. Então, tem vários tipos de pronomes na língua. E pronome é um tipo de palavra que precisa sempre combinar com o substantivo a que se refere. O que é substantivo, professor? Substantivo é tudo que dá nome, aquele tipo de palavra que dá nome às coisas, dá nome a seres, todo ser que existe. Pode ser um ser vivo ou não. Tem vários tipos de substantivos também. Vou dar exemplo, tudo que tem nome, tá? Então, mesa, cadeira, casa, carro, cidade, país, tudo isso é substantivo, que é nome que se dá a alguma coisa. Pode ser um substantivo que a gente fala abstrato, como, por exemplo, felicidade, alegria. Mas são sentimentos, mas é um nome que se dá a alguma coisa, a um sentimento, no caso. Maria Elizabeth. Maria Elizabeth é um substantivo, que foi o nome que deram para esta pessoa. Tudo que dá nome a pessoas, seres, etc. Né? Seres em geral, tá? É um substantivo. E o que acontece? A gente precisa combinar os pronomes com o substantivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa, tá? Como é que eu vou usar o pronome possessivo? Eu vou primeiro saber quem é que tem, sou eu. Tá bom, eu tenho a casa. Se sou eu que tenho, eu tenho 4 opções de pronomes possessivos. Eu tenho feminino, eu tenho masculino, eu tenho singular e eu tenho plural. Eu tenho que pensar na casa, né, Bê? Casa, tem uma casa, então casa é uma palavra feminina, está no singular, então eu vou escolher esse pronome aqui, ó, minha casa. Tá vendo? Porque precisa combinar com o substantivo que se refere. Então, o que acontece com os pronomes possessivos? Para a gente utilizá-los, precisamos de 2 informações. A primeira informação é quem é que tem alguma coisa. Eu preciso vir aqui, ó, buscar a pessoa aqui. Sou eu que tenho? É você que tem? É ele? É ela? Quem é que tem? Depois, eu preciso saber o que é que essa pessoa tem. Para saber se é uma palavra masculina, feminina, singular ou plural. Para então eu escolher o pronome possessivo adequado. Minha gente. Todo mundo aí, né, já deve usar isso aqui todo dia. Mesmo quem está aqui há um pouco mais de tempo já usa o tempo todo, né? Mas quem está chegando agora aqui no Brasil há pouco tempo, talvez ainda tenha alguma dificuldade, tá? Então, olha só. Eu vou ler essa tabela, eu vou ler os pronomes, tá? Depois eu vou ler as outras palavrinhas que aparecem aqui também, tá bom? Então, olha só. Pessoa eu, temos aqui, ó, feminino, singular e plural, masculino, singular e plural, tá? Pessoa eu, os pronomes possessivos são minha, minhas, meu,
meus. Pessoa, você. Sua, suas, seu, seus. Ele ou ela. Sua, suas, seu, seus. Vou aqui para baixo, ó. Vocês. Sua, suas, seu, seus. Eles e elas. Sua, suas, seu, seus. Não é, professora? Como é que a gente vai saber de quem é? Fala, é seu carro. De quem é esse carro? Boa pergunta. Se eu só disser é seu carro, não sei de quem é esse carro, não. A não ser que eu esteja falando diretamente para você, falei, é o seu carro. Mas se não, não sei de quem é esse carro. Pode ser uma pessoa ela, pode ser uma pessoa ele. Exemplo. Vou mudar hoje a frase aqui. Meu irmão é casado. É para imaginar a situação, tá bom? Sempre que a gente fizer frase aqui hoje, todas as frases aqui façam imagens, tá bom? Para vocês visualizarem a pessoa. Meu irmão é casado. Imagina o meu irmão aí, tá? Meu irmão é casado. Sua esposa é muito simpática. Minha esposa, professora? Ou a esposa do seu irmão? Meu irmão é casado. Sua esposa é muito simpática. Eu estou falando da esposa do meu irmão. Ó o sua aqui pro meu irmão, ó. Ó o meu irmão aqui, ó. Ele. Sua esposa é muito simpática. Nossa, pode confundir, né? Pode. Eu posso dizer que meu irmão é casado e que a sua esposa aí, ó, sua esposa é simpática. Posso. Depende da conversa, né? Se eu estiver falando da sua esposa, eu posso falar sua esposa. Se eu estiver falando da esposa do meu irmão, posso falar sua esposa também? Posso. Confunde, né? Claro. Né? Só que a gente precisa saber que isso existe. Claro que sempre vai estar no contexto, vai estar falando daquela pessoa, né? Estou falando do meu irmão, então sua esposa é simpática, eu estou falando dele. Tá? Mas, realmente, o que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia? A gente se utiliza de outras palavrinhas para deixar aquilo mais claro. Eu posso usar para ele a palavrinha dele, que também denota posse, mas não é exatamente um pronome possessivo, tá? Então eu falo assim, meu irmão é casado, a esposa dele é simpática. Bem melhor, né? Ficou bem mais claro para todo mundo de quem é essa esposa, tá? Então olha só, pronome possessivo, meu, e o feminino, tá? Feminino, singular e plural. Então, meu, minha, né? Seu, sua, nosso, nossa. Eu já vou falar já, tá? O resto que aparece aqui, de vocês, delas, etc., que eu vou ler para vocês, não é pronome possessivo, mas passa a ideia de posse também. Eu tô falando isso porque quando a gente vai usar, a gente usa, a estrutura da frase fica diferente, tá? Então, vou voltar para a tabela. Então, você, a gente acaba no dia a dia usando sua, suas, seu, seus, para você. Então, quando eu estou falando com você, eu falo sua casa, seu carro, seu trabalho, seu país, etc. Né? Fica claro para todo mundo, tá tudo bem. Quando eu vou me referir a alguma outra pessoa, o João, a Ana, né? Eu vou falar dele, do João, e vou falar dela, da Ana. Fica mais claro para todo mundo. Mas eu posso usar seu e sua? Claro que pode. Mas fica mais claro usar dele e dela, né? Então, de fato, a gente usa assim, tá?
Para vocês, fica muito mais claro também, quando eu estou me referindo a mais de uma pessoa, falar de vocês. E fica mais claro que é de todos, e não só de um, de repente. Né? Se eu uso o seu, a sua casa. Estou falando só com uma pessoa aí ou estou falando com todos vocês? Agora, se eu falo a casa de vocês, fica claro para todo mundo que eu estou falando com todos. Certo? Delas e deles, mesma coisa, né? Que o dele e delas, só que plural, ó. Delas para elas, deles para eles. Tá? E a gente e nós, a gente viu ontem, que significa a mesma coisa, né? A gente e nós. Então, nos pronomes possessivos, podemos usar os mesmos, ó. Nossa, nossas, nosso, nossos. Tanto para a gente quanto para nós. Então, nós temos um carro. Esse carro é nosso. A gente tem um carro. Esse carro é nosso. Também posso falar que é da gente. Tá? Mas lembra que a gente é informal, né? A gente usa mais na fala mesmo, tá bom? Então, ó, a gente vai trabalhar agora para ver uso, onde é que a gente usa, como é que a gente usa, em que lugar da frase que a gente coloca, tá? Então, só recapitulando aqui uma coisa importante, é que pronome, isso aqui é um pronome, né? Ó, pronome, precisa combinar com o substantivo. Com o substantivo, com a coisa, com o que é que a gente tem, tá? E os pronomes? Tem um branco aqui. E os pronomes que a gente está trabalhando aqui, meu, minha, né? Seu, sua, nosso, nossa. Singular e plural. Tá? Então, vamos começar trabalhando juntos, mas não por todo o tempo, não. Vamos fazer só um pouquinho aqui junto para vocês, todo mundo compreender o que está acontecendo. Depois eu chamo alguém para a gente continuar, tá bom? Então, olha só. O carro, presta atenção na frase. O carro é. Carro é um substantivo masculino, está no singular, é um carro só, né? O carro é. Vamos lá, deixa eu abrir vocês aí. Lembrem de quem está com barulho em casa, criança chorando, rádio ligado, televisão ligada, não é para... Tá? Deixa eu trabalhar aqui em casa, hein? Vamos lá. O carro é... De quem pode ser esse carro? Pode ser meu. De quem mais pode ser esse carro? Seu. Seu, pode. Nosso também pode. De quem mais? Dele. Carro dele? Pode. Quem mais pode ser? Dela. Quem mais? Deles. Então pode ser delas também. E vocês. Viu só? Esse carro pode ser de muita gente, né? Por que esse carro pode ser de muita gente? Vou desligar aí um minutinho, tá? Vou ter que fazer isso. Liga, desliga, tá? Para todo mundo compreender. Por que nesta frase a gente tem tantas opções? Gente, são opções, tá? Eu não posso falar o carro é meu, seu, nosso, dele, dela, né? O carro é meu. Ou o carro é seu. Ou o carro é nosso, tá? São opções. A gente vai usar uma dessas situações, né? Tá? Mas só para vocês verem que nesta frase a gente pode usar muita coisa. Ó. Eu posso escolher muita coisa aqui. Por que a gente pode fazer isso nessa frase? Porque aqui, ó, tá o substantivo e depois dele tem um verbo. Olha o verbo ali. É. Tem um verbo separando o substantivo das outras palavrinhas aí. Então, eu posso usar pronome, posso usar essas outras aqui, ó, que depois a gente vai estudar, que são palavrinhas que denotam posse, né, tá? Então, mas olha a estrutura da frase, tem um verbo ali. Então, nesses casos, a gente pode usar várias coisas, tá? Agora, a próxima frase, ela mostra bem a regra dos pronomes possessivos. Qual que é a regra dos pronomes possessivos?
o pronome possessivo deve vir antes do substantivo. Então, olha só, a próxima frase é: filho é pequeno. Nesse caso, filho é o substantivo masculino, singular também, né? E nesse caso aqui, o que é que eu posso colocar ali antes de filho? Meu filho. Seu filho. E de quem mais pode ser esse filho? Nosso filho. Só isso. Posso falar dele, filho? Não. Posso falar dela, filho? Não. Né? Por quê? Por que não? Porque não pode. Porque a ordem das palavras deve ser essa daqui. Tá? Então, por isso que eu falei, da tabela aqui, pronome possessivo que a gente está estudando, são esses aqui, no singular, no plural e no feminino também, tá? Então, eu posso falar que é meu filho? Posso. Posso falar que é seu filho? Posso. Posso falar que é nosso filho? Sim. E esse seu filho aqui, necessariamente é de vocês? De vocês, eu, de você? De você a gente nem usa, tá? Mas é seu no sentido de você? Não. Posso estar falando do meu irmão. Meu irmão tem um filho, seu filho é pequeno. Minha irmã tem um filho, seu filho é pequeno. Estou falando da minha irmã. Né? Tá? Então, esse seu aqui serve para você. Serve para ele, ela, vocês, eles e elas. Muita gente, né? Então, realmente pode confundir. Por isso que a gente acaba usando dele, dela, deles, delas. Tá? Próxima frase tem aqui. Só um segundinho, gente. Próxima frase tem irmã, né? Um segundinho aí. Respondendo o negócio da escola aqui. Só um segundinho. Tem gente tentando entrar aqui. Bom, irmã. Irmã é uma palavrinha feminina, está no singular. E agora vamos ver de quem é essa irmã? De quem pode ser essa irmã aí? Minha, sua. Minha. Sua. Nossa. Ah, é, muito bem. Posso falar, minha irmã virá nos visitar, sua irmã virá nos visitar, seja de quem for, né? Se sua, nossa irmã virá nos visitar. Muito bem. Casa é grande, mesma história, né? Porque casa é feminino singular também. Então, Minha casa é grande. minha casa é grande. Sua casa é grande. Nossa casa. E nossa casa é grande, certo? Agora, vozes serão ouvidas. Vozes. Voz é o que sai da boca da gente. Minha avó. Vozes serão ouvidas. Como é que serão essas vozes? Nossas vozes serão ouvidas. Suas vozes, nossas vozes. Né? Daqui a pouco eu falo das vozes. E lanche? Lanche é? Seu lanche. Seu lanche. De quem mais pode ser esse lanche? Meu. Meu. De quem mais? De quem mais? E de quem mais? Meu, seu, nosso. Muito bem. Muito bem. É a mesma história do verbo, né, gente? Ó, tem um verbo lá. Pode, olha só. Pode ser tudo aquilo lá, né? Por quê? Porque tem um verbo aqui, ó, separando. Esse lanche é meu, esse lanche é seu, esse lanche é nosso, esse é dele, né? Quero ouvir o parecer. Parecer é uma opinião, tá? Eu quero ouvir o parecer de alguém. Eu quero ouvir o parecer de quem? Dela. Dele. Dela. Deles, então, né? Delas. E de vocês. De vocês. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui tudo, tá? E pais são muito educados. De quem são esses pais? Meus. De quem mais? Nossos. Nossa. Seus e... Seus.
Posso falar deles, pais? Não. São vocês pais? Não. Não, gente, não podemos, tá? Não podemos. Eu até brinco que até podemos, mas está errado, né? Porque não é proibido falar errado, né? Mas não se deve, né? Então, não, gente, não podemos, tá? Não podemos nesse sentido que está errado, tá bom? Então, vou explicar essa parte aqui, porque aqui tá tudo bem, né? Filho, irmã e casa, tranquilamente. Qualquer coisa, depois vocês perguntam, tá? Vamos lá. Vozes. Voz é o que sai da boca da gente, né? Nesse sentido aqui dessa frase, vozes serão ouvidas. Não é simplesmente literalmente, né? A gente fala e alguém escuta o som. Nesse caso aqui, é no sentido de ouvir o conteúdo do que a gente está falando, tá? Então, aqui, minhas vozes não combinaria, porque a gente tem uma única voz, no sentido, né? De passar informação, alguma coisa, ou dar opinião, tá? Então, suas vozes serão ouvidas, nossas vozes serão ouvidas, tá? Agora, em outro contexto, é possível falar minhas vozes? É possível. Por exemplo, se a pessoa é dubladora, por exemplo, sabe o que é um dublador? É aquela pessoa que pega, por exemplo, um filme estrangeiro, um desenho estrangeiro, e ele põe as falas na língua daquele país. Então, ele dubla, né? Os artistas, o desenho, seja o que for. Então, ele faz vozes, né? Uma hora ele faz voz de criança, outra hora faz uma outra voz mais grossa, uma voz mais fina, para ter vários personagens, tá? Então, é possível a pessoa ter várias vozes, né? Agora, nesse sentido aqui, do conteúdo que está passando, né, etc., aí já é outro contexto, tá bom? Este lanche, né? Bom, e aqui vocês estão percebendo que a gente precisa saber se a palavra é masculina, se a palavra é feminina, para a gente poder combinar, né? E vou dar várias dicas hoje e amanhã sobre masculino e feminino, tá? Então, a regra geral para masculino e feminino na língua portuguesa é que a maioria das palavras terminadas em A são femininas. A maioria das palavras terminadas em O são masculinas. Mas e as palavras terminadas em E? Né? E aí? Né? Então, por que eu falo tanto de leitura? Porque quando a gente lê, a gente treina um monte de coisa. A gente aprende um monte de coisa. E uma das coisas que a gente aprende é também masculino e feminino. Então, por exemplo, este lanche. Claro que eu vou conhecendo a língua, quanto mais eu conheço, mais recursos eu tenho, né? Então, vamos supor que eu não conhecesse essa palavra, tá? Lanche. Lanche é um sanduíche, tá? Para quem não sabe. Vamos supor que eu não soubesse o que é lanche, nunca ouvi falar de lanche, não sei o que é lanche. E aí eu não sei se é masculino ou feminino, por exemplo. Esta outra palavrinha aqui, ó, antes dela, né, tá me indicando se é masculino ou feminino. Este. Este é um pronome demonstrativo masculino. Claro que eu tenho que conhecer este, né? Mas eventualmente pode ter um ou. Ou é masculino. A gente vai estudar amanhã, inclusive, tá? Então, assim, a gente não precisa conhecer todas as palavras, mas a gente precisa saber ler, saber tirar informação dali que interessa pra gente, né? Então, às vezes eu não conheço essa palavra, mas eu sei que isso daqui é masculino. Então, isso aqui é masculino, né? Senão seria esta. Este lanche, masculino. Esta caneta, aí é feminino, né? Tá bom? Então, por isso que era importante vocabulário, porque um ajuda o outro, né? Uma palavrinha ajuda a outra, tá? Bom, aqui o lanche, então, como tem um verbo no meio, né? A gente tem várias opções ali de uso. O parecer pede, como eu disse, de. Eu quero ouvir o parecer de quem? Por isso que nessa frase aqui, a gente só pode usar dele, dela, deles, delas ou de vocês, tá? E essa última aqui diz assim: meus pais, ou seus pais, ou nossos pais,
são muito educados. Vamos falar desta palavrinha? Os pais. Os pais. Toda vez que eu colocar um risquinho, tá? Eu sublinhar, ó, tá? Colocar esse risquinho aqui embaixo, ó, de uma sílaba. Sabe que as palavras são separadas em sílabas, né? Pais. Nesse caso aqui, pais, né? Mas pá é forte. Pá. Tá? Não é? Calma que tem outra palavrinha parecida com essa daí. Pais. Pais, no caso, é uma sílaba só, mas o forte dessa palavra tá lá no comecinho. Pais. Tá? Bom, quem são os pais? É plural, hein? Os pais. Quem são os pais? Alguém sabe? Meus, são meus, teus. Quem Não, são? é errado, Quem teus. são os pais? Meus. Minha mãe, Quando eu- não, pais. o que significa essa palavra? O que significa pais? São parentes de alguém. Não exatamente. Casal. Parente? Parente é Pai e primo, tio. Pai e a mãe. Pai e mãe. Pai e a mãe. Pai mais mãe. Muito bem. Aí falando Pai mais a mãe. Muito bem. Então, minha gente, cuidado aí, tá? Os outros da família, tio, tia, primo, vô, vó, etc. Parente. Parente, tá? Família, parente, tá? Pais, o pai e a mãe, tá? Pode ser o pai e a mãe, pode ser a mãe e a mãe hoje em dia, pode ser um monte de coisa, mas pai, mãe, pais. Por quê? Vocês já perceberam, já falei muito daqui, língua portuguesa tem gênero, masculino e feminino. Ontem a gente falou disso, né? E o que acontece quando a gente mistura masculino com feminino? Vai todo mundo para o masculino plural. Vai todo mundo para o masculino plural. Então, olha só. Pai, masculino. Mãe, feminino. Mas virou todo mundo masculino plural. Certo? Além de significar pai e mãe, pais também é o plural de pai. Em agosto, no segundo domingo de agosto, normalmente dia 10, era dia 10, depois virou segundo domingo. É o dia dos pais. Dia dos pais não é o dia do pai e da mãe. É dia só dos pais. Como é que a gente vai saber? Você está falando dos pais, pai e mãe, ou do contexto? Vai ter que saber o contexto daquela situação. Porque isso acontece na língua portuguesa. Quando eu digo, meus irmãos, tenho 3 irmãos. Tenho 3 irmãos, tá? Pode ser que eles sejam todos homens. Pode ser que tenha alguma mulher ali no meio. Pode ser que, se eu tenho 3 irmãos, pode ser que sejam 2 irmãos homem e uma mulher. Pode ser que sejam 2 mulheres e um homem. E pode ser que sejam 3 homens, né? Como é que vocês vão saber? Só se eu informar. Senão vocês nunca vão saber. Por quê? Porque irmãos é o plural de irmão, masculino, mas também quando eu misturo irmã com irmão, vira todo mundo irmãos. Mesma coisa acontece com os pais ali, tá? No meu caso, eu tenho 2 irmãos e uma irmã, tá? Então, é isso. Isso acontece na língua portuguesa, tá? Então, os pais, plural, pode ser o pai e a mãe, ou plural de pai, tá? Mas existe uma outra palavrinha, que é o singular. O país. O país. E agora, minha gente, é singular, né? E agora, ó, tem um acento aqui. Vou aumentar para vocês verem só o acento. Tá vendo o acento aí? Deixa eu ver se dá para ver o acento aí.
Ó, acento, viu? Viu o acento? Muito bem. Por que tem um acento nesta palavra? Para diferenciá-la desta outra aqui, né? Então, essa daqui, ó, a sílaba forte, o lugarzinho forte da palavra que a gente vai falar é no is. Então, o país. Só que deixa eu tirar isso aqui antes de... Senão vai ficar tudo errado aqui. O país. Singular. O país significa o quê, minha gente? O que é o país? Brasil, Argentina. Qualquer país. Muito bem. Vamos dizer que seja a nação, tá? Só para todo mundo compreender, né? Então, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador. Vamos lá para fora também, Japão, certo? Etc. Tá? O país. Singular. E qual o plural de o país? Os países. Países. Muito bem. Então, presta atenção aqui, minha gente. Olha como é tudo diferente. É parecido? Ah, é parecido. Mas não é a mesma coisa. E a pronúncia é diferente. Então, é questão da gente também treinar e se policiar na coisa. Fica prestando atenção. Ah, falei errado, vou falar certo. Ó. Né? Ou pelo menos prestar atenção aqui, ó. Pais é plural. Os pais. País não. O país. Né? Mesmo que eu fale errado, mas eu preciso combinar aqui, ó, corretamente. O país e os pais, né? E aqui os países, tá bom? Só para elucidar um pouquinho, clarear um pouquinho, e cada um aí vai treinando falar melhor também, tá bom? Alguma dúvida aqui com os pais e o país? Peraí que o Mohamed estava com a mãozinha levantada já aqui. Fala, Mohamed. Mohamed Solimani. Não, Solimani. Boa noite. A gente não usa de você, tá? Algumas pessoas até falam, tá? Isso é de você, mas o de você não é muito aceito, não, tá bom? É mais o de vocês. Quando a gente vai falar seu, a gente vai falar, eu quero ouvir o seu parecer. Tá? Se eu quiser falar com você especificamente, eu vou falar, quero ouvir o seu parecer. Muito mais comum do que eu quero ouvir o parecer de você. Algumas pessoas até falam de você, tá? Mas não é muito aceito, não. Tá? Por isso que a gente nem coloca aqui. Tá bom? O de vocês é tranquilo, mas o de você não se usa muito. Nada. Alexei, fala Alexei. Sim, bom dia. Boa noite, você tá no Japão, Alexei? Na Rússia agora, bom dia. Tô brincando, vamos lá, tô brincando, vai lá. Eu um pouco não entendi como fala pais são muito educados, como delas, eu preciso falar pais. Eu vou dar mais exemplos, tá? São muito educadas. Não, olha só. Aqui a gente só pode usar o pronome possessivo aqui. A gente não pode falar deles, pais. Eu posso formar essa frase de outra maneira, aí tudo bem, né? Os pais deles são muito educados, tá? Isso eu posso fazer. Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Agora, dessa forma que tá a frase aqui, eu só posso colocar antes do substantivo pronome possessivo, tá? Esses daqui não são pronomes possessivos. Esses daqui é uma preposição junto com um pronome que virou uma outra palavrinha. Vocês vão aprender isso aqui em outras aulas, tá? A construção disso. Mas aqui não dá para colocar outra coisa aqui. Agora, se eu construir essa frase de outra maneira, aí tudo bem. Se eu começar com os pais, aí eu posso. Os pais deles são muito educados. Os pais delas são muito educados. Tá? Então, depende como eu estou construindo a frase. Mas eu vou mostrar isso agora para vocês. Tá? Vamos lá,
Só isso palavra trocar. Você vai mudar a ordem. Vamos fazer isso aqui junto comigo? Vem cá, Alexei. Vamos lá. Olha só. Complete os espaços em branco com o pronome possessivo correto. Deixa o Alexei comigo, hein, gente? O resto desliga o microfone aí. Nós temos uma boa casa. Ela é... Casa de quem? Ela é... Nossa casa. Isso. Ele tem uma amiga muito simpática. Ela é... Sua amiga. Já volto aí, que é aí que eu vou mostrar para você. Eu tenho um livro de fotografia. Ele é? Meu livro. Isso. E você carrega a mochila todos os dias. Ela é? Sua, talvez. Sua? Exato. Agora, olha só. E olha todo mundo, tá? Olha só, gente, presta atenção. Ele tem uma amiga muito simpática. Ela é sua amiga. Estamos falando dele, certo? Então, essa frase eu também posso construir de outra forma e dizer: ela é amiga dele. Mas olha a ordem das palavras, né? Quando eu uso pronome possessivo, ele precisa vir antes do substantivo. Quando eu uso dele, dela, de vocês, aí tem que vir depois. Então, ela é amiga dele. Então, olha a amiga onde é que tá agora. Tá vendo? Tá? Então, é a ordem das palavras. Você pode falar das duas maneiras. As duas maneiras estão corretas. Tá? Só precisa ajeitar a ordem das palavras naquela frase. Mas o sentido é o mesmo e as duas formas são corretas. Tá bom? Era isso, Alexei? Sim, só dele, dela, deles, depois substantivo. Depois. Só a gente isso. vai ver vários exemplos ainda agora, tá? Tem bastante exercício aqui, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai fazer bastante exercício ainda. A Luz, diga. Na última, que você carrega a minha mochila, ela pode ser também, você carrega a mochila todos os dias. Eu posso falar também minha também, não só num outro sentido, né? Posso falar, você carrega a mochila todos os dias. Ela é minha mochila, ou ela é a sua mochila também. Você, na verdade, você carrega a mochila e a mochila é minha, eu sou bem folgada, né? Mas eu posso dizer também. Pode, claro que pode, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas aqui, gente, presta atenção. Pode, mas daqui a pouco eu vou explicar isso daí, para não confundir as pessoas aqui, tá? Então, presta atenção, ó. Aqui na aula, a gente está, por enquanto, a gente está associando pronome pessoal com pronome possessivo. Então, por isso que as frasezinhas aqui estão todas fofas, né? Mostrando assim, ó, nós temos uma boa casa, essa casa é nossa, para a gente associar o pronome possessivo com o pronome pessoal, tá? Daqui a pouco eu vou falar disso, tá? De que, lógico, na vida pode acontecer um monte de coisa. Eu posso carregar a sua mochila se eu quiser, não preciso carregar só a minha, certo? Tá? É possível sim, mas por enquanto a gente está só associando, tá? Para as pessoas decorarem o pronome possessivo relativo àquele pronome pessoal. Então, eu, meu, minha, meus, minhas. Né? Nós, nosso, nossas, nossos, nossos. Você, eu sou você. Tá? Por enquanto, tá bom? Mas pode, aguenta aí. Aguenta aí que eu já falo disso. Agora a gente vai fazer mais um exercício. Complete com pronomes possessivos. Mesmo tipo de exercício. Vou chamar alguém aqui para participar. Deixa eu ver. Frank Gonzalez. Frank, me ajude aqui, por favor. Peraí, deixa eu ligar vocês aqui. Vamos lá, Frank. Oi. Olha só. Eu tenho um gato. Sempre faço uma imagem da frase, tá? Eu tenho um gato. Esse gato é? Meu.
Agora, lê para nós aqui. Eu tenho uma moto. Eu tenho uma moto. Essa moto é minha. Isso, muito bem. Número 3. Você? Tem uma casa. Essa casa é sua. Muito bem. Número 4. Eu tenho um livro. Esse livro é meu. Uhum. Isso. Número 5. Eu tenho uma bicicleta. Essa bicicleta é minha. Isso. Número 6. Nós temos um apartamento. Esse apartamento é nosso. Muito bom. E por fim, a gente? A gente tem uma loja. Essa loja é nossa. É nossa. Muito bem. Podemos falar também da gente na fala, tá? Isso mesmo. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Certo, minha gente? Olha aí, eu tenho um gato, né? Gato é masculino, ó, esse gato, um gato. Então, o gato é meu, que gato é masculino. E moto. Uma moto. Moto é feminina? Moto é feminina. Por quê? Porque isso é uma maneira curta de falar motocicleta. Motocicleta. Pois é. Tá? O nome original era motocicleta. Feminino. Aí a gente parou de falar motocicleta e fala só moto, mas continua sendo feminina. Mesma coisa acontece com fotografia. Hoje a gente tira uma foto, né? Não precisa falar fotografia, mas continua sendo feminino. Então, uma foto também, tá? Por isso que moto é feminino. Uma palavra feminina, tá? Tudo bem aqui? Qualquer coisa, levantem as mãos, hein? Agora a gente vai fazer exercício que a gente tem poucas opções, ó. E aí acontece aquilo ali que o colega falou, tá? Mas vamos seguir o pronome que a gente tem na frase, depois eu explico isso, tá bom? Então, olha só. Meu, use, né? Use meu, minha, nosso ou nossa. Deixa eu pegar você mesmo, a Luz. Vem cá, amiga Luz. Vamos lá. Oi. Vamos fazer essa daqui, seguindo os pronomes que estão dados na frase, tá? Depois a gente fala dessa história que você falou, tá bom? Ontem à noite. Eu liguei para meu irmão. Para meu irmão. Isso. Que mora em outro país. Vamos ler tudo, vai lá. Depois. Encontramos. Depois de muita pesquisa, encontramos. Nosso apartamento. Nosso apartamento ideal. Bem localizado e tranquilo. Aproveita para ler tudo, para todo mundo compreender o que está acontecendo, tá bom? Sim, nós gostamos muito de estudar português porque queremos melhorar nossas comunicações, ou não? Nossa comunicação. Nossa comunicação, tá certo. Já vou falar disso daí também. Certo. E ontem, depois do trabalho, preparei minha mochila com a roupa, etc. de ginástica e fui direto para a academia. Sim. Muito bem, obrigada. Então, agora vamos falar um pouquinho daquela história que você falou, tá? Então, gente, olha só. Primeiro vamos olhar esse exercício do jeitinho que ele está aqui, para a gente entender e todo mundo compreender. Vamos lá, olha só. Então, ontem à noite, eu liguei para meu irmão. Por que meu? Porque irmão é masculino, tá? Calma que eu já volto nessa frase aí. Depois de muita pesquisa, encontramos. Quem encontramos? Nós encontramos, né? Só nós podemos, só nós encontramos. Outros é outra conjugação, certo? Encontramos é nós que encontramos. Então, por isso, nosso apartamento. Que apartamento é masculino. Por isso, nosso apartamento. Então, nós por nós aqui vai para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Nós encontramos nosso apartamento. Nós gostamos muito de estudar português porque queremos melhorar nossa comunicação. Comunicação é feminina.
Presta atenção. A maioria, a grande maioria, tá? A grande maioria. Vamos dizer que 90, na minha cabeça aqui, tá? 98% das palavras terminadas, presta atenção, em são, tá? O som, ó. São, zão. São, zão. Não importa como escreve, tá? A decisão, a correção, a orientação, a informação, a comunicação, etc. Tá? A atenção, a exceção, tudo feminino. Mas tem exceção? Tem. O oração. Oração é masculino. Mas a grande maioria de palavras terminadas em são e zão são femininas. Tá bom? E, por último, preparei. Onde depois eu preparei. Quem que preparei? Eu, né? Eu preparei, certo? Eu preparei minha mochila. Então, aqui, a gente está combinando, né? O pronome pessoal, o pronome possessivo com o pronome pessoal, tá? Para a gente memorizar aquela tabela. Agora, como o Alux tinha dito, né? É possível, na vida da gente, né? A gente falar coisas completamente, usar, né? Eu usar o pronome para o outro, claro que é. Por exemplo, ontem à noite eu liguei, isso na vida, tá? Não nesse exercício. Na vida eu posso falar assim, ó, ontem à noite eu liguei para o seu irmão. Posso falar assim? Posso. Liguei para o seu irmão. Depende de quem é esse irmão. Se é meu irmão, meu irmão. Se é o seu irmão, seu irmão. Posso ter falado, liguei para o nosso irmão? Posso? Estou falando com outro irmão meu? Eu falei, liguei para o nosso irmão. Tá? Então, aqui os exercícios aqui, eles são só para a gente associar primeiro essa tabela. Decorar essa tabela. Tá? Depois, logicamente, que a gente pode usar de várias maneiras. Tá? Aquela ali que você falou também, né? Você carrega a mochila todos os dias? Não, você carrega a mochila e essa mochila é minha, né? Eu falei que eu sou muito folgada, né? Que eu deixo você carregar minha mochila. Então, pode. Tá? Claro que pode, tá? A mochila é dela, mas eu que carrego? Pode ser, né? Tá bom? Então, na vida pode acontecer muita coisa, sim. Claro, a gente vai ver mais um agora. Ó. Agora, esse exercício diz assim, use seu, sua, dele ou dela. Vamos lá, deixa eu chamar alguém aqui. Tenho, Frank, a gente vai falar desse nhoi, tá? Mas eu falo, me lembra de falar disso hoje mais tarde ou na sexta-feira, por favor? Me lembra, Frank, de falar disso, tá? Se der tempo hoje eu falo, senão eu falo na sexta-feira que a gente tem mais tempo. Mas me lembra, tá? Porque senão às vezes eu posso esquecer. Vamos lá, vamos fazer esse aqui. Deixa eu chamar mais alguém aqui para fazer esse exercício aqui. Deixa eu puxar, peraí. Lina Kauzi. Lina Kauzi ou Kauzi? Lina ou Lena? Lena. Lena, liga o microfone aí pra gente te ouvir. Oi, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Eu vou te ajudando aqui, tá? Vou dando as dicas, ó. Eu falei com você ontem e pedi emprestado. O que você acha? O seu celular. Calma, gente. Deixa a Lina. Vamos lá. O seu celular. O seu celular. E também E também seu senha. Sua senha. Porque senha é feminina. Sua senha. Na segunda, eu falei com o Márcio ontem e
Pedir emprestado. Consegue ler aqui? Isso. O celular é a senha do Wi-Fi. Falei com o Márcio ontem. É o Wi-Fi dele. Isso, muito bem. Dele. Muito bom. Vi uma foto, vai lá, na casa da Marisa, lê para ficar mais fácil para você mesmo, você entende melhor. Tá bom. Vi uma foto na casa de Marisa e perguntei se era Dela. Calma, gente, não tem paciência, né? Dela ou de minha. sua, aqui só podemos usar seu, sua, ó. É o sua, dele ou dela. Sua irmã, tá? Mas eu vou explicar agora para todo mundo. Obrigada, viu, Lina? É Lina que fala seu nome? É Lina ou Lena? Lina. Muito bem. Muito bem, vamos lá, obrigada. Olha só, gente. Bom, antes de eu dar bronca em vocês, eu vou explicar o exercício, tá? Depois eu dou bronca. Não é para intrometer na conversa dos outros, deixar a pessoa responder. Vamos lá. Eu falei com você ontem e pedi emprestado o seu celular. O celular é masculino, né? E também a sua senha do Wi-Fi, tá? Essa aqui acho que bem tranquilinha, né? Combinamos ali masculino, né? Com o pronome, certo? Agora, eu falei com o Márcio ontem e pedi emprestado o celular e a senha do Wi-Fi dele. Dele quem? Do Márcio. Mas eu já volto aí. Vi uma foto na casa da Marisa e perguntei se era dela, da Marisa, ou de sua irmã. Da irmã da Marisa, né? Neste contexto aqui, tá? Na vida, eu poderia falar, vi uma foto na casa da Marisa e perguntei se era sua ou de sua irmã? Poderia. Aqui a gente tinha que usar uma vez, pelo menos, dela, né? Mas eu poderia falar, perguntei se era sua e de sua irmã. Continuava sendo da Marisa. Posso estar conversando com você e falar assim, ó, vi uma foto na casa da Marisa e perguntei se era sua ou de sua irmã? Poderia. Poderia. Tá, eu vi uma foto na casa da Marisa e a foto era sua. Pode? Pode, gente. Pode um monte de coisa na vida. Tá? Depende de quem é essa foto. Tá bom? Agora, na volta, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui ainda. Tá? Na volta do intervalo. Porque essa aula passou muito rápido, né? Eu já volto, tá? E o que significa possuir alguma coisa? Ter alguma coisa. Então, se alguém tem alguma coisa, né? Essa coisa é da pessoa, certo? Então, por exemplo, se eu tenho algo, né? Se eu tenho uma casa, essa casa é minha. Se você tem alguma coisa, você tem uma casa, essa casa é sua. Então, pronomes possessivos mostram, né? Eles notam posse, tá? Eles mostram quem é que tem alguma coisa. Então, meu, seu, nosso, tá? É disso que a gente vai falar agora. E pronome possessivo é um tipo de palavra que o próprio nome diz, né? É um pronome. Temos muitos tipos de pronomes na língua, né? A gente já viu aqui, ontem, a gente viu os pronomes pessoais. Olha eles aqui. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles e elas. E até a gente tá aqui, né? Tá? A gente vai ver pronomes pessoais. Hoje a gente vai ver os pronomes possessivos. Então, tem vários tipos de pronomes na língua. E pronome é um tipo de palavra que precisa sempre combinar com o substantivo a que se refere. O que é substantivo, professor? Substantivo é tudo que dá nome, aquele tipo de palavra que dá nome às coisas, dá nome a seres, todo ser que existe. Pode ser um ser vivo ou não. Tem vários tipos de substantivos também. Vou dar exemplo, tudo que tem nome, tá?
Então, mesa, cadeira, casa, carro, cidade, país, tudo isso é substantivo, que é nome que se dá a alguma coisa. Pode ser um substantivo que a gente fala abstrato, como, por exemplo, felicidade, alegria. Mas são sentimentos, mas é um nome que se dá a alguma coisa, a um sentimento, no caso. Maria Elizabeth. Maria Elizabeth é um substantivo, que foi o nome que deram para esta pessoa. Tudo que dá nome a pessoas, seres, etc., né? Seres em geral, tá? É um substantivo. E o que acontece? A gente precisa combinar os pronomes com o substantivo. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa, tá? Como é que eu vou usar o pronome possessivo? Eu vou primeiro saber quem é que tem, sou eu. Tá bom, eu tenho a casa. Se sou eu que tenho, eu tenho 4 opções de pronomes possessivos. Eu tenho feminino, eu tenho masculino, eu tenho singular e eu tenho plural. Eu tenho que pensar na casa, né, Bê? Casa, tem uma casa, então casa é uma palavra feminina, está no singular, então eu vou escolher esse pronome aqui, ó, minha casa. Tá vendo? Porque precisa combinar com o substantivo que se refere. Então, o que acontece com os pronomes possessivos? Para a gente utilizá-los, precisamos de 2 informações. A primeira informação é quem é que tem alguma coisa. Eu preciso vir aqui, ó, buscar a pessoa aqui. Sou eu que tenho? É você que tem? É ele? É ela? Quem é que tem? Depois, eu preciso saber o que é que essa pessoa tem. Para saber se é uma palavra masculina, feminina, singular ou plural. Para então eu escolher o pronome possessivo adequado. Minha gente. Todo mundo aí, né, já deve usar isso aqui todo dia. Mas quem está aqui há um pouco mais de tempo já usa o tempo todo, né? Mas quem está chegando agora aqui no Brasil há pouco tempo, talvez ainda tenha alguma dificuldade, tá? Então, olha só. Eu vou ler essa tabela, eu vou ler os pronomes, tá? Depois eu vou ler as outras palavrinhas que aparecem aqui também, tá bom? Então, olha só. Pessoa eu, temos aqui, ó, feminino, singular e plural, masculino, singular e plural, tá? Pessoa eu, os pronomes possessivos são minha, minhas, meu, meus. Pessoa você, sua, suas, seu, seus. Ele ou ela, sua, suas, seu, seus. Vou aqui para baixo, ó. Vocês, sua, suas, seu, seus. Eles e elas, sua, suas, seu, seus. Não é, professora? Como é que a gente vai saber de quem é? Fala, é seu carro. De quem é esse carro? Boa pergunta. Se eu só disser é seu carro, não sei de quem é esse carro, não. A não ser que eu esteja falando diretamente para você, falei, é o seu carro. Mas se não, não sei de quem é esse carro. Pode ser uma pessoa ela, pode ser uma pessoa ele. Exemplo. Vou mudar hoje a frase aqui. Meu irmão é casado. É para imaginar a situação, tá bom? Sempre que a gente fizer frase aqui hoje, todas as frases aqui façam imagens, tá bom? Para vocês visualizarem a pessoa. Meu irmão é casado. Imagina o meu irmão aí, tá? Meu irmão é casado, sua esposa é muito simpática. Minha esposa, professora? Ou a esposa do seu irmão?
Meu irmão é casado. Sua esposa é muito simpática. Eu estou falando da esposa do meu irmão. Ó o sua aqui pro meu irmão, ó. Ó o meu irmão aqui, ó. Ele. Sua esposa é muito simpática. Nossa, pode confundir, né? Pode. Eu posso dizer que meu irmão é casado e que a sua esposa aí, ó, sua esposa é simpática. Posso. Depende da conversa, né? Se eu estiver falando da sua esposa, eu posso falar sua esposa. Se eu estiver falando da esposa do meu irmão, posso falar sua esposa também? Posso. Confunde, né? Claro. Né? Só que a gente precisa saber que isso existe. Claro que sempre vai estar no contexto, vai estar falando daquela pessoa, né? Estou falando do meu irmão, então sua esposa é simpática, eu estou falando dele. Tá? Mas, realmente, o que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia? A gente se utiliza de outras palavrinhas para deixar aquilo mais claro. Eu posso usar para ele a palavrinha dele, que também denota posse, mas não é exatamente um pronome possessivo, tá? Então eu falo assim, meu irmão é casado, a esposa dele é simpática. Bem melhor, né? Ficou bem mais claro para todo mundo de quem é essa esposa. Tá? Então, olha só. Pronome possessivo, meu, e o feminino, tá? Feminino, singular e plural. Então, meu, minha, né? Seu, sua, nosso, nossa. Eu já vou falar já, tá? O resto que aparece aqui, de vocês, delas, etc., que eu vou ler para vocês, não é pronome possessivo, mas passa a ideia de posse também. Eu estou falando isso porque quando a gente vai usar, a gente usa, a estrutura da frase fica diferente, tá? Então, vou voltar para a tabela. Então, você, a gente acaba no dia a dia usando sua, suas, seu, seus, para você. Então, quando eu estou falando com você, eu falo sua casa, seu carro, seu trabalho, seu país, etc. Né? Fica claro para todo mundo, tá tudo bem. Quando eu me referir a alguma outra pessoa, o João, a Ana, né? Eu vou falar dele, do João, e vou falar dela, da Ana. Fica mais claro para todo mundo. Mas eu posso usar seu e sua? Claro que pode. Mas fica mais claro usar dele e dela, né? Então, de fato, a gente usa assim, tá? Para vocês, fica muito mais claro também, quando eu estou me referindo a mais de uma pessoa, falar de vocês. E fica mais claro que é de todos, e não só de um, de repente, né? Se eu uso o seu, a sua casa. Estou falando só com uma pessoa aí ou estou falando com todos vocês? Agora, se eu falo a casa de vocês, fica claro para todo mundo que eu estou falando com todos. Certo? Delas e deles, mesma coisa, né? Que o dele e delas, só que plural, ó. Delas para elas, deles para eles. Tá? E a gente e nós, a gente viu ontem, que significa a mesma coisa, né? A gente e nós. Então, nos pronomes possessivos, podemos usar os mesmos, ó. Nossa, nossas, nosso, nossos. Tanto para a gente quanto para nós. Então, nós temos um carro. Esse carro é nosso. A gente tem um carro. Esse carro é nosso. Também posso falar que é da gente. Tá? Mas lembra que a gente é informal, né? A gente usa mais na fala mesmo, tá bom? Então, ó, a gente vai trabalhar agora para ver uso, onde é que a gente usa, como é que a gente usa, em que lugar da frase que a gente coloca, tá? Então, só recapitulando aqui uma coisa importante, é que pronome, isso aqui é um pronome, né? Ó, pronome, precisa combinar com substantivo.
com o substantivo, com a coisa, com o que é que a gente tem, tá? E os pronomes? Tem um branco aqui. E os pronomes que a gente está trabalhando aqui, meu, minha, né? Seu, sua, nosso, nossa. Singular e plural. Tá? Então, vamos começar trabalhando juntos, mas não por todo o tempo, não. Vamos fazer só um pouquinho aqui junto para vocês, todo mundo compreender o que está acontecendo, depois eu chamo alguém para a gente continuar, tá bom? Então, olha só. O carro, presta atenção na frase. O carro é